Coisas das relações contra 40 segundos. Uma relação. Salve, meus bons, tudo certo, galera? Ó, prosa. Ó, eu tô atrás de polêmica, vocês sabem disso. Vocês lembram que lá no início, lá atrás, eu tomei umas pedradas, a galera veio me dando pedrada, porque, o policial penal a favor de cogestão, e não sei o quê. Vocês lembram disso, não lembra? Pronto. Quem acompanha o prosa desde o início sabe que eu nunca vi com maus olhos a cogestão, certo? Acho que, defendo sempre que precisa se adequar a algumas coisas, isso é óbvio, né? Até porque unidade prisional, na minha opinião, sem policial penal, não deveria existir, mas eu acho que a cogestão, ela, sim, pode ser positiva, tá? Então, eu vim aqui, certo? Conversar com uma pessoa, até porque, assim, eu vinha procurando alguém que falasse da cogestão da forma com que eu queria que fosse falado, não no sentido de falar o que eu quero ouvir, não, mas, assim, de uma forma clara, para a galera entender, né? Como funciona a cogestão e no que essa cogestão pode ser positiva, tá? Positiva tanto para a gente que é policial penal, tanto para o próprio sistema prisional em si e para a sociedade como um todo, né? Então, tive uma certa dificuldade, mas consegui uma pessoa aqui que eu tenho certeza que vai falar bem aqui, vai falar de uma forma que vocês vão entender sobre a cogestão, que é doutor Odair, senhor Odair, doutor Odair, posso chamar como Odair Conceição. Odair Conceição, pronto. Odair está aqui comigo, para quem não sabe, Odair é CEO aqui da Reviver, certo? Que é uma das empresas que fazem gestão de unidade prisional aqui na Bahia. A gente tem mais duas, né? Mas ele tem uma experiência vasta, não é isso? Sim. E a Reviver também não está só na Bahia, né? Então, eu sei que tem um chão aí, tem uma carreira aí que pode te dar respaldo para falar bem, né, de como funciona uma cogestão, né? Então, eu queria que, primeiro, para a gente começar, eu queria só que você me falasse assim, porque para a galera entender, né, gestão plena e cogestão, você falar rapidinho assim, o que é uma unidade de cogestão, o que é uma cogestão, né, em comparado com a gestão plena, e como foi que isso começou aqui na Bahia? Porque assim, até eu entrar em 2011, eu sou do concurso de 2010. Sim. E eu entrei em dezembro de 2011. Até eu entrar, eu não sabia que isso existia. Eu fui saber depois que eu já estava no sistema prisional, né? E fui ter contato com a cogestão um tempo depois, mas enfim, eu queria que você falasse para mim assim, como é que funciona isso aí. Perfeito. Primeiro, obrigado pela oportunidade de poder falar com o seu público acerca desse tema tão importante para a sociedade brasileira. Ela não está feita apenas a uma discussão no ambiente interno envolvendo interesses localizados de corporativismo, de situação A ou B. Ela é muito ampla, esse trabalho que essa empresa de cogestão faz. Empresas como a Reviver, que tem fundada em 2002, tem 23 anos de atuação no Brasil, atuando nos estados da Bahia, hoje no estado da Bahia, Sergipe, Alagoas, Amazonas, e também já desenvolvemos essa atividade nos estados de Santa Catarina e do Espírito Santo, com marcas muito positivas desse trabalho que é uma gestão compartilhada, é uma receita muito positiva, onde você consegue unir a experiência do ente público através dos seus servidores e de todos os seus processos e do regramento legal que rege o sistema penitenciário no Brasil, e a experiência da iniciativa privada, né? Esse casamento, eu consigo enxergar isso de uma forma muito rica para o aperfeiçoamento e a melhoria e a transformação que tanto o sistema penitenciário necessita nesse país. Em 1998, eu tive uma oportunidade de, numa missão empresarial aos Estados Unidos, conhecer a experiência do privado trabalhando no sistema prisional. Até então eu não conhecia isso. Fomos naquela oportunidade conhecer o modelo de segurança que estava sendo implementado em Nova York, denominado de tolerância zero. Não sei se você já ouviu falar desse tema. Onde Manhattan tinha um nível de insegurança muito grave. Era muito inseguro você andar em Manhattan. E um prefeito iniciou uma trajetória de
mudar esse conceito através de um programa chamado Tolerância Zero. E aquilo desencadeou visitas do mundo inteiro para conhecer que modelo é esse, que estava transformando um lugar que tinha um índice de violência muito extremo para aquele lugar que estava sendo desejado pelo mundo todo. O que aconteceu ali? E nós fomos numa missão brasileira, através da entidade de classe, que representa a atividade de segurança privada no Brasil, entidade de classe que eu participo. Além da minha atividade empresarial, eu sou muito ativo na atividade classista empresarial, né? E aí nós fomos conhecer o Tolerância Zero e, por uma coincidência, conhecemos o sistema prisional, onde o privado estava participando, no que pese fosse um modelo diferente do Brasil em função das legislações dos países. No Brasil nós temos um modelo que ele é limitado à atuação do privado, né? De acordo com as nossas legislações, tem atividades que nós não podemos fazer. Nos Estados Unidos você pode fazer tudo, a empresa pode fazer tudo. E eu voltei de lá em 1998 com uma certeza muito clara que aquilo cabia no Brasil, com as devidas adaptações à luz da legislação. E ingressei efetivamente nessa atividade em 2005, quando nós adquirimos a Reviver, que tinha sido fundada em 2002, teve uma experiência no estado de Sergipe, e nós adquirimos essa empresa em 2005. E em 2006, nós ganhamos uma licitação no estado da Bahia para administrar o Conjunto Penal de Serrinha. E ali começou a trajetória da Reviver, pós nosso ingresso na sociedade, como os proprietários daquela empresa, e iniciamos ali um trabalho em que é denominado aí de cogestão, né? Onde o Estado tem um papel extremamente importante e fundamental na gestão, e o ente privado a mesma coisa, ele também tem um outro papel importante. O Estado é detentor das atividades prerrogativas do poder de polícia, da prerrogativa de algumas funções que são indelegáveis na forma da lei de execução penal e na forma dos princípios constitucionais do Brasil, né? E esse trabalho que a gente denomina ele de atividade meio do sistema, sob o olhar e a fiscalização e a coordenação do Estado através dos seus servidores públicos, se constituiu nesse formato que nós temos hoje funcionando no Brasil. Já desde 1999 foi quando a primeira experiência de cogestão existiu no Brasil, sendo implantado no presídio no Paraná, no presídio de Guarapuava. Ali foi a primeira experiência brasileira. E em 2002 isso veio iniciar aqui na Bahia, através do presídio de Valença. 2002. Do Conjunto Penal de Valença. E já eram vocês? Não, aí era quem executava esse serviço era a Socializa. Na época, a Socializa se chamava, era o Iumatã, que depois veio a mudança de razão social e passou-se a chamar Socializa. E essa experiência no Brasil, ela é muito positiva. Ela é muito positiva. Ela, com toda certeza que o privado teve uma oportunidade de, dentro de um ambiente que a sociedade não quer saber dele, né? Dentro de um ambiente que a sociedade trata como invisível, que é o cárcere, ambiente esse em que a sociedade cumpre pena, e esta pena ela precisa ser cumprida com dignidade, segundo os nossos regramentos legais. A Lei de Execução Penal brasileira é uma das legislações que mais trata a dignidade do cumprimento da pena no mundo. É uma legislação muito evoluída do ponto de vista disso. E como é que você faz isso? Porque a cadeia ela é formada por diversos tipos de pessoas que estão cumprindo
suas sentenças. Né? Você tem o traficante, você tem o assaltante, você tem o homicida, você tem o sujeito que cometeu o crime de colarinho branco, você tem um sujeito que cometeu um crime passional. Aquele que entrou no alaranjado também. Aquele que entrou no alaranjado, aquele que atropelou alguém e matou. Exato. E aquilo você tem um misto de público cumprindo pena. E aí que é a grande questão. Aonde você quer cumprir uma pena se você for preso? Você, Vinícius? Eu, Odair? Eu quero cumprir uma pena, eu respondendo por mim, eu quero cumprir uma pena num ambiente digno, né? Digno. Porque a minha pena ela é estabelecida pelo Poder Judiciário, que determina lá a minha privação de liberdade. Agora, eu preciso cumprir essa pena num ambiente salubre, num ambiente com disciplina, num ambiente que a assistência material seja prestada, porque a lei de execução penal determina que o Estado é responsável pelo fornecimento da assistência material necessária para o cumprimento da pena. Uhum. E que o interno, ele não tem que custear sua pena, é o Estado. E como é que você faz isso? Então você precisa fazer isso com processos, com procedimentos, com disciplina, com regras, com políticas sérias de funcionamento, com a aplicação dessas rotinas. E para que isso ocorra, é preciso ter ordenamentos. Aí entra a magia da cogestão. Sob o comando do Estado, hoje, policiais penais, de um modo geral, que tem sido esse grande gestor desse processo, esse grande ator desse processo, precisa ser o policial penal, no que pese as divergências, né, ideológicas que uma parte considerável dos policiais penais tem contra o modelo da cogestão, que na minha forma de ver é uma leitura extremamente equivocada, porque sob nenhum aspecto as empresas de cogestão querem usurpar a função pública. Não interessa isso para a gente. Nós queremos fazer aquilo que a lei nos permite fazer, porque eu já disse isso em algumas oportunidades de debates, o empresário não quer transgredir a lei. Porque se isso ocorrer, ele tem consequências. Então nós não queremos... Quem bem tem consequência é o empresário hoje no Brasil. Né? Então nós não fazemos nada que a lei não ampara. Nada. Todas as funções que são executadas no presídio de Serrinha, no presídio de Alagoas, no presídio do Amazonas, são funções que o arcabouço legal brasileiro permite que seja feito por empresa privada. E se a gente analisar, quando não existia a cogestão nesse formato que nós estamos falando aqui, em que apenas uma empresa é responsável por controlar todas as rotinas, exceto aquelas que são indelegadas, da unidade, e pelo fornecimento de todos os recursos materiais para que aquilo funcione. Mas, se a gente analisar numa administração plena, o Estado tem que contratar a Bahia, que seguramente a Secretaria de Administração Penitenciária mantém sob contratos umas 200 empresas para que o sistema prisional funcione. 200 contratos com empresas diferentes. É porque chega porque assim, você tem, né? Alimentação, isso. Você tem limpeza, conservação, você tem informática, você tem lavanderia, você tem manutenção predial de equipamentos, você tem todo o pessoal que fornece material de informática, material de escritório. Então você tem um conjunto só que todos desordenados, sem um comando central. É isso que eu ia falar, porque assim, o pessoal fala tanto, né, da cogestão, porque unidade terceirizada, mas você vai na gestão plena, o que você mais tem empresa terceirizada? Só que a saúde é terceirizada, a educação é terceirizada. Mas sem unidade, cada um por si. Exato. São lá 50 empresas, 10 empresas que tem na unidade prisional que não se comunicam entre si. A cogestão muda isso. Unifica, né? Unifica, você tem um comando central. Todas aquelas atividades que são delegadas a empresas diferentes está na mão de uma só. Então o Estado se reporta, passa a falar com apenas um ente.
E não com 10 fornecedores. Imagine um diretor está preocupado porque a comida não chegou, porque o ar-condicionado quebrou, porque o cadeado não tem, porque estourou uma tubulação, desligaram a energia, o carro quebrou, não tem combustível. O diretor faz tudo menos cuidar da cadeia. Ele tem que ficar gerenciando essas crises o dia inteiro. Na cogestão, ele fala com o gerente. E esse gerente é responsável por toda essa cadeia de funcionários que você tem no funcionamento da unidade, e cada um com sua devida resposta. Então, a cogestão, ela de uma forma descentralizada, ela sempre existiu. Agora, de uma forma centralizada, ela passou a existir no Brasil e tem sido uma experiência extremamente rica, positiva, mais econômica para o Estado. Se comparado este modelo em que você tem 200 contratos dentro da SEAP administrando, com todo o seu sistema, comparado com a cogestão, o custo da cogestão ele é menor. Eu comprovo isso cientificamente, com cálculos, não com palavras soltas. Mas a gente fala, consegue demonstrar isso, que é um dos discursos que falam quando querem atacar a cogestão. E quando querem atacar a cogestão, fala da usurpação. É o que eu disse, certa feita nós tivemos a oportunidade de conversar com uns 10 dirigentes sindicais da Polícia Penal, de alguns estados que estavam aqui tratando, aqui em Salvador, tratando, por exemplo, do processo de regulamentação da Polícia Penal. E nós tivemos orgânica. Então nós tivemos a oportunidade de conversar, reunir uns 10 ou 12, inclusive o presidente da Federação Nacional. E aí eu me recordo muito de uma fala minha que eu dizia assim, que no momento das conversas lá, se falou muito sobre a usurpação da função pública. E aí eu dizia, cite um aí, com fundamento legal, que nós fazemos usurpação de função pública. Diga só uma função e qual é a base legal. Sabe quantas foram ditas? Nem uma. Porque não é dizer que faz. Eu não posso fazer por quê? Não é porque você acha que eu não devo fazer? Ou é porque a lei não me permite fazer? A gente tem que tratar no plano da legalidade. No plano da legalidade, todas as funções que nós fazemos, nós temos. E a cogestão, quando a gente observa ela em pleno funcionamento, ela é fantástica. Ela é fantástica. Ela traz, e basta que você visite uma unidade, as unidades de um modo geral do Estado, as que têm e as que não têm. E não é que querer falar mal de nada não, de absolutamente nada não, mas porque o processo, como eu repito, você gerenciar 10 contratos, 15 contratos dentro de uma unidade e você gerenciar um único apenas. Isso é ganho de escala, isso é potencial de funcionamento. Então, a cogestão, de uma forma, e aí se você vai analisar dados estatísticos sobre a qualidade do cumprimento da pena, né, onde você vai ver índice de atendimento das assistências que são prestadas, são previstas na legislação, índice de fornecimento da assistência material. Quando você vai comparar esses indicadores dos modelos que são plenos e dos modelos que são cogestão, aí você diz assim, não dá para comparar. Porque os números são esmagadores. São esmagadores. E a carreira do policial penal, que eu acho que é uma atividade desempenhada pelos servidores públicos, ela é a receita perfeita para o sucesso da cogestão. A união, né, da cogestão com a categoria, né? Porque nós tivemos aqui na Bahia um período em que as unidades elas eram geridas por civis e por militares. Isso. Né? Não tenho recordações muito boas, não. Agora nós estamos vendo os policiais penais ocupando as direções das unidades, de forma acertada pelo Estado. E as posições estratégicas que você tem dentro da unidade, que são várias, essas devem ser ocupadas pelo policial penal. Agora, você botar um policial penal, como muito discute, que a usurpação é um monitor, o monitor de ressocialização prisional, acompanhar um interno da cela, né, até o banho de sol, até o pátio de visita. Isso é função
Onde é que está a usurpação de função pública? Você está fazendo esse sobre a direção do Estado, porque é o Estado, através do policial penal, que diz: retire os internos das celas tais e vá para a visita. Vá para a visita íntima, vá para a visita social, vai estudar, vai trabalhar, vai ter atividade cultural, esportiva, vai ter uma atividade, vai para o galpão X. Quem faz isso? É o servidor público. E interessante você falar isso, porque assim, eu fico pensando muito, né? Eu entendo o argumento, né, da galera, de quando fala sobre essa questão da usurpação, porque existe uma preocupação. Eu acho que talvez é porque a gente teve um divisor de águas, né? Eu posso dizer assim, porque do período que eu tô aqui, né, existia um divisor de águas. Já me lembro que na minha nomeação, em 2011, o secretário na época, né, lá que ainda era naquela secretaria antiga, não sei se você lembra. Sim, me lembro. Fogo. Isso. Pronto. Lógico que você lembra. Você tá nisso aqui há mais tempo que eu. Então, assim, eu me lembro que o secretário, ele foi bem claro, assim, enfático, assim, quando ele falou que aquele seria praticamente o último concurso e que as novas unidades que vinham a ser inauguradas, que depois disso, se não me engano, teve Vitória da Conquista, Barreiras, Irecê e Brumado, que todas seriam de cogestão. Então, assim, eu percebia que naquela época existia, e é bom eu falar isso para a galera entender também, por que eu às vezes, né, vou para esse embate para falar da cogestão, porque assim, naquela época existiu, eu acho, né, um sentimento meu, existiu de fato uma movimentação por parte da gestão, que era vigente na época, uma movimentação talvez para que se extinguisse realmente a categoria de agentes penitenciários, que na época não éramos ainda policiais penais. Eu discordo desse entendimento. Não, tudo bem, mas é porque a sensação que a gente tinha era essa. Porque eles não falavam em fazer concurso. Sim. Tanto é que o concurso teve em 2010, teve em 2014, e a gente só foi conseguir agora na nova gestão. Sim. Então, assim, naquela época, eu acho que existia um movimento. Só que essa chave foi virada. E hoje, o que eu falo até por experiência própria, porque essa já é a terceira unidade de cogestão que eu trabalho, e eu percebo a diferença, né, que é a dinâmica do trabalho em si, né? Até para a gente que é policial penal, na nossa função, a gente consegue executar até com um pouco mais de facilidade, um pouco mais de dignidade, sim, do que talvez numa gestão plena que você não tem muitos recursos. E você pode focar no seu trabalho como agente do Estado dentro do sistema prisional, se preocupar com o cumprimento da pena. Isso. E não você se preocupar com coisas secundárias que não é seu papel. Se preocupar se chegou a comida, se preocupar se tem cadeado, se preocupar se tem água, exatamente, se o ar-condicionado está quebrado, se a viatura está quebrada, que não tem combustível. É isso que o servidor faz de gestão nas unidades, no dia a dia dele é consumido, muitos dele consumido para cuidar de coisas secundárias, de atividades que não são a finalista do sistema prisional, que merece a atenção desses servidores qualificados. São aquelas funções indelegáveis para... a inteligência do sistema, as comissões de classificação do detento, as comissões de disciplina, são as escoltas, são a segurança da unidade como um todo. Só que aí eu vou num ponto aí, André, eu acho que talvez você vai concordar comigo, é que assim... Eu acho que também muita gente para pensar o seguinte. Vamos lá. Hoje, numa unidade... Eu não sei, né? Eu vou te falar assim que eu não sei, não tenho ideia. Mas, vamos lá. Digamos que numa unidade hoje você tenha no plantão de 30 a 40 monitores de ressocialização fazendo essa atividade de condução para um atendimento, para uma assistência e tal. De acompanhamento, né? Dos internos ali. Aí, para que o policial penal fizesse de forma minimamente digna, teria que ter um quantitativo igual, ou pelo menos próximo disso. Quando é que a gente vai ter isso? E aí eu entro nessa questão, porque assim, até a própria polícia militar, que hoje é o braço forte do Estado, que é quem garante a segurança na rua, porque a polícia penal tem uma função, a civil tem outra, mas a militar, vamos dizer assim, a militar é o ponto central do controle da ordem da sociedade. Até a própria polícia militar, que hoje acho que não chega a 30 mil homens, trabalha defasado. A gente vai ter na Polícia Penal essa quantidade? Mas aí são fatores, Vinícius, que o Estado, na época que o secretário falou aquilo lá para você, o Estado ali passava sobre
os limites da lei de responsabilidade fiscal. Você já ouviu falar desse expediente? Que isso daqui é aonde o Estado pode gastar com mão de obra sua. Aí existe uma limitação constitucional e que você não pode ultrapassar daquilo ali. A Bahia, eu não tenho essa informação de como está hoje essa equação, mas na época lá dessa fala que certamente você ouviu, estava muito atrelado a isso. Entendi. Porque o Estado já estava no seu limite de atingir. E se ele ultrapassa, ele tem consequências. Entendi. Perante todo o ordenamento legal que criou esse expediente para que os Estados tivessem um teto máximo que poderia gastar com sua mão de obra, por exemplo. Do contrário, ele faz o recrutamento, bota quem achar que deve, precisa de 10 mil pessoas, bota 10 mil pessoas e depois, como é que você fecha essa conta? Então, certamente que naquele tempo. E essa situação, porque esse trabalho que a gente classifica como atividade meio, né, e que tem o policial penal ali nas principais atividades que o sistema penitenciário tem e necessita executando, isso é uma junção de funcionalidade, porque eu ouvia lá em determinadas discussões que chegava aqui, eu dizia assim, isso chega ao extremo dos absurdos. Não, é função do policial penal bater cadeado. Eu usei esse termo algumas vezes. Porque na gestão plena ele bate. Ele bate cadeado. Né? Quer dizer, só que aí você não para analisar a saúde mental daquele policial, né? E não só nisso não. Na hora que ele está batendo cadeado, que é uma função, não é uma função estratégica da unidade, ele está deixando de fazer a estratégica. Quem está pensando na inteligência do sistema? Quem está pensando nas condições que a unidade precisa funcionar? Ostensivas também, ele não vai. A ação ostensiva ela é indelegável, não tem como o monitor fazer. Então o policial penal que tem que estar. As aplicações das disciplinas, a análise da situação da carceragem que ele tem, da massa carcerária que ele tem ali, quem são aqueles detentos, quais são as análises que você faz de cada um daqueles sobre o cumprimento daquela pena para que você evite situações na frente. Ele não tem esse tempo porque ele está batendo cadeado. Ele está preocupado porque não tem combustível e precisa levar um preso para uma audiência, e se ele não tiver, ele vai ter que responder. O judiciário, por exemplo. O judiciário não quer saber. Não quer saber do que está acontecendo. O Estado tem que dar o jeito de levar. Então, do ponto de vista dessa magia que eu classifico, que foi esse modelo que o Brasil passou a experimentar, e nós temos isso funcionando aí em vários estados, é a junção perfeita. E se a gente tirar a paixão dessa discussão, for para o campo de discutir a essência do que representa esse sistema, tecnicamente, nós vamos ver que o policial penal vai ter unidades penitenciárias para trabalhar com o modelo da cogestão, que é o que ele sempre desejou na vida dele. Uma unidade funcional, onde ele possa efetivamente realizar a atividade dele de policial penal. Ao contrário, repito, de hoje. Então, esse debate, com toda certeza, que ele às vezes cega as pessoas fogem desse debate, porque uma coisa é eu ficar falando que é ilegal, mas não, na mesa, vamos sentar numa mesa e discutir, como nós fizemos nesse dia com esse grupo de presidentes de sindicatos de alguns estados brasileiros, falando sobre esse modelo, e a gente não teve condições de fazer uma discussão madura, equilibrada, sabe? Tipo, sou contra a cogestão e ponto. Cerra a discussão. Não. Quando a gente tem uma oportunidade dessa aqui de conversar com o seu público e poder falar disso daqui dessa forma como nós estamos falando, com toda certeza quem está levando uma mensagem, não para querer convencer ninguém de nada, mas de levar uma informação ou um debate sobre um outro olhar. Porque vocês estão sempre discutindo esse debate sob o olhar de vocês, sem permitir um debate das partes, onde você não consegue ouvir o contraditório. Eu já tive a oportunidade de participar de audiências públicas, inclusive aqui na Bahia, Sergipe, São Paulo, onde foi extremamente positivo aquilo ali, porque no que pese os contraditórios tenham sido muitos, né, porque
não se saía, os servidores públicos não saía da tese de que eles estavam certos, mas sem fundamentar. Por que eu estou certo? Por que não pode ter cogestão? Porque o dia que a minha área jurídica, que o Poder Judiciário, que já foi impetrado uma série de ações contra o modelo da cogestão, e a Bahia é um modelo, o dia que disser assim, não pode fazer, eu vou fazer. Eu, como empresário, eu vou ficar assumindo um risco que eu não posso? Não vou. Nem eu, nem nenhum empresário, porque a gente se pauta, como eu falei ali na coisa, em fazer atividades legais. Dentro da legalidade. Dentro da legalidade, porque não interessa para a gente um outro formato. Então, quando a gente tem a oportunidade, como eu estava falando aqui, de fazer isso, como foi o debate que nós fizemos em São Paulo, numa audiência pública, né? Como esse daqui, nós pudemos apresentar de uma forma muito transparente, muito clara, isso, e está pronto para debater. Você pensa diferente? Perfeito, não tem nenhum problema da gente pensar diferente. Agora, vamos discutir se a gente quer, de fato, um caminho para a solução do sistema penitenciário. Eu digo a você, Vinícius, com muita convicção, sem nenhum, como cidadão, estou falando como empresário, não, estou falando como cidadão. A cogestão é um modelo extraordinário que tem ajudado a melhorar o sistema penitenciário brasileiro. Não estou dizendo que ele é único, não, mas ele é um modelo que, aonde ele funciona, onde ele está implantado, ele tem resultado. E se a gente quer contestar isso, pega dados, não pega situações empíricas, não pega opinião ideológica, pegue dados. A cogestão funciona, me dê dados, me apresente dados, como o que tem aqui dentro desse livro. Isso aqui é dados. Você conhece esse material. Isso aqui são dados. Anualmente a gente edita isso aqui sobre tudo que a gente produz nas unidades. Aqui dentro tem todos os indicadores de funcionamento da cogestão, das unidades onde a gente opera. Aqui a gente fala de tudo, das atividades de educação, de trabalho, de cultura, de esporte, das atividades, das assistências materiais que são prestadas, assistências prediais, de manutenção, de funcionamento, tudo está aqui. Da força de trabalho. Como se fosse um anuário. É um anuário com dados daquilo que aconteceu no funcionamento desse modelo da cogestão que a gente executa. Então, isto aqui é o que importa. Não é a gente querer impedir o desenvolvimento, o aperfeiçoamento, a melhoria de um sistema que está doente. Quantas vezes nós já ouvimos as autoridades, e trago aqui uma lembrança do ex-ministro da Justiça, Eduardo Cardoso. O Ministério da Justiça, ele é o principal ator do sistema penitenciário brasileiro, no que pese, os estados têm suas delegações, mas o Ministério da Justiça é que dá as diretrizes. E ele disse lá, está aí, nos meios de comunicação, para quem quiser baixar essa fala dele, que se ele tivesse que cumprir uma pena no sistema penitenciário brasileiro, ele preferia morrer. Então, se esta autoridade diz isso, imagine eu e você, seu público ali, que for cumprir uma pena. É disso que nós estamos falando. É porque assim, eu gosto muito de trazer essa discussão, porque assim, eu já percebi uma coisa. Existe o debate muito ideológico em cima disso. Então, por exemplo, vamos lá. Quem tem um viés um pouco para um lado, quer um Estado inchado, um Estado grande. Quem tem um viés um pouco para o outro, talvez queiram... Eu já sou um cara mais liberal, assim, nesse sentido, né? Não acho que o Estado muito grande, muito inchado, não sei se isso é tão positivo, tá? Essa é uma visão minha. Com certeza que não é. Entendeu? E o que eu consigo perceber quanto a essa questão da iniciativa privada, não é terceirizando, óbvio, pra galera entender, viu, gente? Não é terceirizando a polícia penal, não. Com certeza. Porque eu sei que essa entrevista vai me render pedrada, mas assim, como eu falo sempre aqui, desculpa até o termo, eu tô cagando pra essa porra. Eu quero trazer o debate de uma forma positiva pra gente. Porque não adianta. Não adianta de um lado falar assim, eu sou contra.
do outro falar assim, eu sou a favor, mas não senta para conversar, sendo que um lado não vai deixar de existir, nem o outro vai deixar de existir. Então o que a gente precisa fazer? Buscar um denominador comum. Sim. Qual é a melhor forma hoje de um policial penal trabalhar associado a uma cogestão, a uma unidade de cogestão, a uma empresa de cogestão? Quando eu falo associado, é no sentido de cumplicidade, entendeu? Do discorrer da atividade, né? Então ele entender que ele vai estar ali de uma forma, ele vai estar ali andando numa viatura ali com a manutenção em dia, de uma forma mais segura, que ele vai estar com um alojamento mais digno para ele, né, tirar a hora de descanso dele, que ele vai ter uma unidade onde as coisas vão estar funcionando, ou seja, o monitoramento de câmera vai estar funcionando, os botões vão estar funcionando. As assistências aos internos estão sendo prestadas. Exato. Então, assim, eu acho que é importante esse debate. O atendimento da família do interno não vai deixar de existir. Então, e a polícia penal também não vai deixar de existir. Então, e os dois se completam. Exatamente. Porque, assim, aquilo que é delegável para a cogestão, né? Ela não vai fazer nunca. Ela não vai fazer nunca. Então precisa do policial penal. Precisa, então, sempre. Para o policial penal. E é um ente extremamente importante nesse formato. Sem o policial penal, este modelo não funciona. Porque é junção. Na época que não tinha ainda, que era na época dos agentes penitenciários, em que as unidades eram geridas por servidores, como nós falamos aqui no início, civis e militares, que tinham uma experiência, que foi uma experiência muito boa. Eu digo, nós tivemos experiência com policiais militares dirigindo as unidades extremamente positivas, como civis dirigindo uma unidade extremamente positiva. Eu vou discordar um pouquinho. Mas vem aqui, Vinícius, vem aqui, foi institucionalizado a polícia penal no Brasil. E a este profissional qualificado, ele vai ocupar as posições estratégicas dentro da unidade. Direção adjunta, cartórios, comando da unidade nos plantões lá 24 horas, fazer todo o processo das disciplinas, todo o processo da segurança, todo o processo das escoltas, todo o processo da inteligência prisional. Aí você tem um servidor público que é qualificado e que essa carreira foi criada para dar a ele esses requisitos, exercendo sua função como ele está, e não fazendo atividade secundária que não cabe a ele. Porque se ele fizer isso aqui, ele não vai fazer o essencial do cumprimento da pena. Ele não vai estar preocupado quem é a minha população carcerária, o que é que o meu interno que está aqui hoje planejando fugir, quem está pensando nele? Quem está acompanhando essa rotina desse detento para que você não tenha motim, para que você não tenha, ou se tiver, você tem um processo de controle com relação àquilo dali? Quem é que está pensando nisso? Se eu estou pensando que não tem água na unidade, meu amigo, que eu estou pensando que não tem, a comida não chegou, e a cadeia vai virar porque a comida chegou, que a comida está estragada e a cadeia vai virar. Para quem não sabe, gente, uma das coisas que mais vira cadeia é comida, visita. E maus tratos da família. É isso visita, que vira. A relação com a visita. São pilares da cadeia. É a alimentação, são as assistências e o tratamento. É isso aqui que faz com que a cadeia ali vire. Aí você vai no modelo de cogestão, tudo isso funciona. Qual foi a rebelião que aconteceu no país? Não vamos longe não, vamos falar da Bahia, onde, dentro de uma cogestão, esses pilares foram o motivo da rebelião. Eu posso dizer a você, sem medo de errar, nenhum caso. É isso que vira a cadeia. E aí você tem lá, de novo, a dignidade de quem está trabalhando também, porque não é a dignidade só do preso, não. É porque o servidor que sai, o funcionário da empresa de cogestão que sai de casa 4, 5 horas da manhã para pegar um plantão 7 horas da manhã, ele precisa ter um ambiente de trabalho adequado para ele exercer sua função. Aí ele vai lá, nada funciona, não tem papel, não tem o sistema de informática não está funcionando, as questões mínimas de funcionamento da unidade não estão funcionando, não tem manutenção. E aí como é que você lida com isso? Eu, por exemplo, já trabalhei numa unidade em que a gente tinha um preso, que inclusive ele já estava no semiaberto, estava saindo para trabalhar já.
saía para trabalhar, voltava para dormir de noite, e que era o cara que cuidava da parte elétrica da unidade. Existe. E a gente estava preocupado de quando esse cara receber o alvará, o que a gente vai fazer? Acontecer com você? Porque a gente não tinha quem desse essa assistência. E se você pegar aí Brasil afora, quantas atividades são exercidas pelos internos dentro dela, porque não tem servidor suficiente para cuidar? E aí essas pessoas estão fazendo o quê? Elas que distribuem a alimentação, ela que prepara a alimentação, ela que está na lavanderia, ela que está fazendo a elétrica, a hidráulica, consertando vazamento, consertando infiltração. Quem está fazendo isso? Sob o comando de quem? Pronto, Ele tem lugares que ele tem a chave, ele que bate o cadeado. Né? Tem lugares que quem bate o cadeado, unidades várias do Brasil aqui, quem bate o cadeado é o preso. É o próprio preso. Não, é engraçado você falar isso aí, porque eu também tenho outra experiência, né, numa unidade também de gestão plena, em que os colegas, eles estavam tão adoecidos, alguns adoecidos, óbvio, e outros estavam se favorecendo, óbvio, principalmente de questões políticas, e que você tinha mais gente pelos corredores, as PONE, do que no próprio plantão em si, no posto de serviço. Sim. E você não podia mexer em ninguém, porque eu cheguei a ter um cargo de chefia na unidade. Óbvio, agora eu falando assim, todo mundo vai saber qual é, mas eu não vou falar qual é. Mas tinha gente lá que eu não podia nem mexer, porque você falava assim, fulano ali tá pelos corredores, não tá fazendo nada, sobe pra assumir um posto lá em cima. Não pode não, fulano ali é de não sei quem, aí é político não sei quem, deputado não sei quem, então era um saco isso, né? Eu só fazer uma observaçãozinha, quando você falou ali da relação, da experiência positiva, né? Porque eu não gosto de ser injusto, ingrato com os gestores que por aqui passaram, que eram de fora, né? Sim. Policiais civis, policiais militares, inclusive muitos deles se tornaram meus amigos, são amigos meus, entendeu? Tive a experiência positiva de trabalhar com alguns e falar assim, e não trabalhar com alguns, mas ter a referência positiva de vários, mas tive também a experiência e a referência negativa de muitos deles, né? Sim. Então, assim, eu acho que essa questão, assim, de, por exemplo, né, unidade prisional, e que isso eu falava muito, sempre falei muito no podcast, sempre levantei muito essa bandeira, de você ter uma unidade prisional em que, desde sua inauguração, nunca teve nenhum agente penitenciário, nem como adjunto, nem como coordenador de segurança, nem nada, entendeu? E isso, particularmente, eu sou muito contra, porque eu acho que também. A essência do sistema, quem vive a essência do sistema é o agente penitenciário, que hoje é o policial penal, né? Então, por isso que eu acho que... Se isso ocorrer, isso está errado, porque tem que ter eles. Tem que ter esses profissionais. Mas aí é que vem aquelas minhas críticas, que é uma questão minha particular. Sim. Também, as minhas críticas das gestões anteriores, né? Que eu acho que pecaram muito em muitas coisas, mas enfim, não vem ao caso, não, até porque já falei muito, a galera já sabe já o que é que eu penso, o que é que eu acho, né? Eu queria saber, e assim, eu queria, antes de partir para uma outra pergunta que eu queria lhe fazer, que aí já saindo um pouco dessa questão técnica e tudo, eu queria, né, história, que eu gosto de ouvir história, né? Sim. E com certeza eu acho que você vai ter uma história boa para contar sobre isso aí. Eu queria falar sobre a questão das referências, às vezes negativas, que se dão de algumas unidades de cogestão. A unidade de cogestão tal, aconteceu tal coisa aí, a porra tava assim, tava assado, não sei o que e tal. E eu sei que esse ônus às vezes cai no colo de vocês, né? Sim. Mas a gente sabe que muito se depende também de quem está gerindo a unidade, sim, né? E às vezes você pode ter a melhor empresa do mundo, sim, a empresa mais maravilhosa no mundo, mais competente do mundo, mas se você não tiver um gestor, um diretor na frente ali, né, conduzindo da forma correta, da forma com que se deve conduzir, vai acabar dando merda, vai dar, né? Então é bom falar sobre isso, sim, porque assim, eu sei que eu inclusive fui um dos que critiquei muito alguns gestores aí que já partiram, já não estão mais aí, mas enfim, eu só deixar só essa observação, né? Mas é muito pertinente o que você fala, né? A gestão, a direção do processo, ele é o cérebro do processo. Se esse cérebro direciona para o lado errado, as coisas vão dar errado. Exato. Por isso que é importante que existam as fiscalizações, que existam os controles, que existam as demandas, ouvidorias, acompanhamento, fiscalização, corregedoria, né? Corregedoria funcionando, porque é isso que assegura os excessos. Quando a gente vê
situações acontecerem em extremo é porque houve extremo de excesso. E aí os modelos de gestão estão aí, que são consagrados para você impedir que isso ocorra, né? E aí se buscar ali as devidas reparações nos momentos acertados para que você não tenha consequências drásticas, como muitas vezes nós já vimos acontecer. Então, essa situação, ela existe e vai existir em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer organização, seja ela a cogestão, seja ela uma indústria, seja ela uma escola, seja ela um hospital. Se nós não tivermos um processo de gestão organizado, funcional, medido, acompanhado, nós vamos ter os excessos e vamos ter problemas, como, repito, já ocorreram. Esperamos que ele não ocorra novamente dentro daquilo que a gente, inclusive, conhece e já experimentou. Então, esse expediente, esse modelo, porque você consegue, dentro dos protocolos que são implementados, que são utilizados no dia a dia, você tem ali as evidências todas. Porque elas são necessárias ser registradas. Agora, onde é que estão? Onde é que está o processo? A gente precisa ter um processo que esteja sempre acompanhando os sinais, como dizem alguns especialistas. Os sinais são dados. Como interpretá-lo? Que medidas preventivas você vai tomar sobre aqueles sinais que apresentaram? Se antecipar, né? Para que não... E se antecipar aí. Não acabe finalizando em algo trágico, né? Algo... né? Então nós nos deparamos com essa realidade. Qualquer processo de gestão vai se deparar com essa realidade e a receita ela está posta, ela está aí. Cada parte precisa fazer aquilo que vai complementar um todo para que isso não ocorra. E na hora que essa engrenagem deixa de ter um funcionamento desse ali, nós vamos ter problemas, com toda certeza. E só fazendo uma adenda que você já está falando, que eu também sou a favor de que se corte na carne. Porque eu sou defensor da minha categoria de policial penal. E que o policial penal precisa estar inserido em todos os contextos. Tanto é que, assim, em determinadas funções, como a gente viu aí, determinadas funções, como, por exemplo, coordenador de segurança, você pegar uma indicação política, um cara que não é policial, ou que não seja policial penal, que seja um policial militar, que seja um policial civil, e ser colocado numa função dessa, eu acho, assim, o princípio do erro. Você começa iniciando um erro já aí, então, em ter um cara de fora numa função estratégica da Polícia Penal, que é quem entende da engrenagem. Mas também não significa que o policial penal ele é perfeito. Vão existir aqueles policiais penais que também não vão fazer um bom trabalho, né? E que seja necessário se cortar na carne, mas que ele seja substituído por um outro policial penal, né? Porque, assim, como eu sempre falo, assim, quando você... Principalmente com essa questão de mudança de governo. Mudou o governo. Aí o comandante-geral da PM sai, vai entrar o outro, né? Mas vai entrar quem? Um outro coronel da PM. Vai sair um delegado-geral, vai assumir quem no lugar? Um outro delegado-geral, mas é um outro delegado. Da mesma forma, eu defendo que seja sempre a presença, né, da Polícia Penal, que eu acho que é quem está ali vivendo esses ali, né? Cargos de Estado, as empresas não têm nenhuma ingerência, e nós não queremos nunca ter envolvimento nenhum sobre isso daqui, não fazemos nenhum tipo desse. Então, se o Estado delega que vai ter um civil, um policial civil, um policial militar, um civil, um advogado ou um policial penal, nós vamos trabalhar com este quadro que o Estado disponibilizou para aquilo dali, como já fizemos e fazemos, né, atualmente, né, em várias unidades que a gente opera nesse formato. Agora, o que é preciso é que as coisas tenham um ordenamento do seu funcionamento, para que ninguém se sinta senhor daquilo que está. Eu trabalhava, a gente tem uma unidade que a gente opera num determinado estado aí, que me permita não revelar o nome, que vou contar um episódio para vocês. Uma unidade de segurança máxima, onde a nata do crime daquele estado estava nela. Substituía diretores cada 3 meses, 4 meses. Cada um que chegava fazia a sua política. Não existia uma política a ser determinada pela secretaria para ser seguida por quem estivesse lá. O regramento é este. Você chegou, cumpra. Ele chegou, cumpra. É o mesmo. Não, cada diretor que chegava implementava a sua. Tipo, dá ventilador. Tipo,
dá mais uma refeição. Tipo, a hora de visita vai estender. Tipo, pode entrar com estes itens aqui. Tipo, aquela visita ali pode ficar mais tempo. Um belo dia, eu sou chamado pelo juiz da execução penal e pelo promotor para uma reunião lá. E vou eu lá. Cheguei lá, a autoridade do local onde nós estávamos nos recebe lá e aí iniciou um discurso enorme. A autoridade da segurança pública. Estava a autoridade do sistema penitenciário, o juiz da VEP e o promotor nessa sala. E eu. E aí essa autoridade de segurança pública que tinha feito uma inspeção na unidade, e ele era um xerifão, eu posso prender o senhor. E eu aqui, ouvindo, e fala. Porque ele tinha encontrado um celular na unidade. Aí ele terminou de falar, ele falando, eu pedindo a fala, não me dava, ele falando. Eu posso falar? Pode falar. Eu disse, secretário, foi encontrado um celular, por sorte não foi encontrado uma arma de fogo. Porque o que está acontecendo nessa unidade, onde cada diretor que chega lá, para você ter ideia, nós estamos falando de um período aqui de 8 meses de funcionamento dela, já passou por lá 3 diretores. Cada um deles implementou aquilo que cada um entendeu que deveria fazer na unidade, sem nenhum tipo de ordenamento. O senhor aqui, juiz, determinou, por exemplo, que entrasse determinados objetos lá. Ele ficou. E cada um aqui fez esse papel. E eu aqui, como empresa, vou ser preso com a sua fala aqui. Qual foi o meu pecado aqui? O que é que deveria ter naquela unidade? Porque daquele formato que está lá, é melhor que o Estado acabe com a cogestão. Porque aquilo não é cogestão. Cogestão é aquilo que nós implementamos lá no início de funcionamento dela. E que os senhores têm os indicadores, os senhores têm os resultados. E como sugestão que eu quero dar aqui é que a secretaria, está aqui o secretário da pasta, publique uma portaria determinando como deve ser o papel da direção da unidade, que não tem poder para querer mudar os procedimentos da unidade ao bel prazer de cada um que chegue lá. Por portaria e com consequência para quem descumprir. Porque, do contrário, acabe com a cogestão, que não compensa isso. Não é um serviço que a gente quer fazer. E eu vou estar aqui ouvindo o que eu estou ouvindo aqui, sem nenhuma razão. Resultado da história, foi feita a portaria. Está lá até hoje. E eu não saí de lá preso. Então eu tive ali, Vinícius, e para o seu público aí, a oportunidade, porque nós estávamos sendo julgados ali sem nossa posição, sem um contraditório. O secretário da Segurança Pública se surpreendeu com o que eu falei lá, mas eu não falei para atacar ninguém, eu falei para tentar consertar um mal que estava presente lá. Só que eu falei na frente de quem eu tinha que falar. Então não estava ali para inventar absolutamente nada, mas apenas preocupado que a unidade precisaria retomar sua direção. Direção. É disso que você estava falando. Exato. E aí passou a ter o quê? E ainda tentaram jogar a responsabilidade de algo que nem era atribuição de vocês, né? Que não era para atribuição minha. Entendeu? Então, e não estou dizendo aqui com isso que esse modelo é perfeito. Não existe isso. Não existe modelo perfeito. Não é nada disso que eu estou falando, não. Eu estou falando que é preciso que existam os protocolos, que existam os procedimentos, os processos, as responsabilidades, os acompanhamentos, o monitoramento, a fiscalização. É preciso que fiscalize a empresa de cogestão, é preciso que fiscalize a direção da unidade, o coordenador de segurança, todos os servidores estão ali dentro, que tenha um processo transparente, com regramentos, de consequência, de legalidade, de cumprimento daquilo ali, de treinamento de mão de obra.
de o Estado dizer para os seus servidores e para as empresas o que é que quer do sistema, como é que o sistema tem que funcionar. Aqui na Bahia a gente tem isso funcionando, discutindo com a secretaria, apresentando lá as suas políticas, e a gente tentando fazer a nossa parte no que diz respeito a isso aqui, os servidores tentando fazer a parte dele lá. Existe um foco aqui na Bahia de se trabalhar pela ressocialização, que é o foco da cadeia. A cadeia não é um lugar para você pensar por que no passado houve uma discussão tão severa sobre vários estados que tinham uma única Secretaria de Segurança Pública que tomava conta do sistema penitenciário. Quem prende, cuida. Não é compatível. Né? Não é do seu tema, viveu isso aqui, que se criou as CEAPs. Aqui na Bahia, inclusive, não era nem da SSP, era da Secretaria de Justiça. De Justiça. Mas um dia foi da SSP. SJCDH. Mas um dia foi da SSP isso daqui. Então, para que você tenha pessoas preocupadas, porque o foco do sistema penitenciário é ressocializar. Desculpe. Porque é assim que nós vamos devolver para a sociedade um indivíduo melhor. E como é que você faz isso? Você faz isso com tratamento digno, com instalações adequadas, com respeito às pessoas, desde a família, aos internos e aos servidores. Preciso ter respeito e dignidade para trabalhar, para que dê a ele, porque se eu não dou a você dignidade de você trabalhar, como é que eu vou esperar que você vai dar dignidade para quem você está, que cometeu um crime que está ali sob os seus cuidados? Entendi. Como é que você vai fazer isso? Se você está lá no alojamento porco, sujo, mas quente. O problema é que, assim, ó, eu já cheguei a ver muito isso, é que algumas autoridades, principalmente os órgãos fiscalizadores, né, MP e tal, quando chega na unidade, a preocupação é só com o interno. Eu nunca vi um promotor chegar numa unidade e ir lá ver como é que estão as instalações dos internos, quais são as demandas, o que é que não está sendo atendido, e sair de lá e olhar lá como é que está o alojamento com as condições do trabalhador, as condições do servidor aqui, como é que está. Eu nunca vi. Quando ele vai, ele só vai para ver a situação do preso. Pois é. Entendeu? Então, assim, isso é importante a gente olhar também. É extremamente importante. Porque se o cara estiver bem, se ele tiver uma condição boa de trabalho, ele tem condição de desenvolver, replicar isso nas ações, de forma mais positiva as atribuições dele, né? Então, é complicado. Tu pode fazer aquela observação que a gente estava conversando antes de começar a gravar sobre a questão das indicações? Sim, olha, o que você fala sobre a questão da indicação? Porque a indicação acaba sendo um referencial. Pô, contrata não sei quem ali, que não sei quem é bom ali. Né? Como é seu nome, irmão? Milton, né? Porra, contrata Milton ali, que Milton é bom de mexer no tripé ali. Isso. Ajuda a Vinícius ali, que Vinícius está se batendo com esse tripé da NASA. Mas assim, a indicação e tal, aqueles princípios básicos que você falou sobre a indicação, sim, né? Que primeiro... A indicação, Vinícius, como eu te comentava ali, eu não vejo nenhum tipo de problema, porque nós que vivemos em sociedade conhecemos pessoas que precisam de emprego, principalmente. Todos nós. Você, policial penal, eu, empresário, o vereador, o deputado, o presidente da República, todos. E a essas pessoas todas são pedidos oportunidades, né? Porque eu não vou procurar alguém, vou procurar alguém lá na rua, você precisa de ajuda? Não, é o cara que precisa de ajuda que procura você que precisa de ajuda, né? Então, quando a gente recebe indicação, elas passam por processo. A indicação de político, seja ele de que natureza for, deputado, prefeito, secretário, não importa. Nós temos um princípio para isso. Esse princípio, ele precisa, primeiro, reunir as condições da sua vida pregressa compatível com o sistema prisional onde ele quer trabalhar. Ele precisa ser submetido a um treinamento e ele precisa trabalhar e seguir as diretrizes do trabalho. Se esse indivíduo cumpre esses requisitos, ele pode ser indicado por quem for, não interessa. Agora, se ele não cumpre, demita e não fique preocupado com quem indicou ele. Não tire seu sono. Seu político, seu... E aqui a gente procura ter diretrizes nesse sentido aqui com esse objetivo. Porque nós estamos falando de um sistema prisional, um sistema de segurança pública, de segurança máxima, em que a ausência, a imperícia, a incapacidade de alguém
compromete o todo. Então, na hora que uma indicação dessa vem, por exemplo, aqui para nós, na Reviver tem isso como político. Não cumpriu, demita, e não tem que perguntar ou falar para quem indicou, não. Uhum. Ele que se achar que deve, que foi demitido, que vai falar com quem quiser lá. Então não vai entrar e não vai ficar. Então eu não vejo nenhum tipo de problema, nunca tivemos nenhum tipo de problema com relação a essa situação que você aborda, que se feito de uma forma errada, como está lá, o sujeito está lá, mas não trabalha não. Está contaminando o grupo e está cometendo ilegalidade com relação a isso daqui. Então é preciso que ou não está desempenhando o seu papel do jeito correto. que ele tem que fazer. Exatamente. Né? Então a gente acompanha o desempenho dos funcionários. A gente tem sistemas aqui que a gente acompanha todo o desempenho dos funcionários, quer seja de frequência, atestados médicos, punições, desempenho daquilo que ele desenvolve nas suas atividades, com os indicadores que eles precisam ter. Esse relatório aqui, que eu não sei se você já teve a oportunidade de ler. Não, ainda não. Eu vou lhe dar um exemplar desse aqui. Você vai ver ali indicadores. Então, por exemplo, está ali estabelecido quais são os indicadores da assistência médica, do psicólogo, do pedagogo, da distribuição da assistência material. Como isso acontece? Para isso acontecer, você precisa ter um conjunto de atores para funcionar. Você precisa ter um almoxarifado que tem um suprimento. Você precisa ter que o almoxarifado tem um controle para saber que o papel higiênico que é entregue a cada 8 dias é no dia 3. Essa massa de interno, dia 3 vai receber o papel higiênico. E quem vai entregar o papel higiênico? O monitor. Que o monitor, então, vai pegar aquilo, vai entregar lá, vai proceder os procedimentos. Que o médico que está lá trabalhando precisa ter o paciente para ele atender. Porque ele lá, o médico, ele não é um interno, ele é um paciente. É. Quem faz com que o paciente chegue a ele? O monitor. Sob a orientação do Estado. Então, o Estado está lá, aprovou lá, 10 internos, 30 internos vai ser atendido hoje. Quem disse isso? O Estado. Qual é o papel lá? Sob o comando de um servidor público, retira da cela essas pessoas e vai lá para o médico, vai lá para o psicólogo, vai lá para o terapeuta. Entendi. Aí você, se esse sujeito não está produzindo, o que vai acontecer com essa engrenagem? Se ele não vai trabalhar, como é que vai acontecer? Quem vai levar o papel higiênico? Quem vai levar ele para o médico, para o advogado, para a visita? Aí acontece a rebelião. Por que a rebelião aconteceu? Porque não liberaram os presos para visita. Quantas vezes você já ouviu falar disso? Várias. Inúmeras. No sistema em si. No sistema penitenciário, tem várias, inúmeras vezes isso acontece. Mas realmente aquele dado que você falou, eu achei até interessante, vou até pesquisar, mas realmente assim, rebelião e motim dentro de uma unidade de cogestão provocada por problema com a alimentação ou com a questão os maus tratos e as assistências, não tem outro motivo. Me recordo de algumas que foram provenientes até da guerra deles mesmos, facção com facção, aquela coisa. Isso aí às vezes foge até da nossa alçada. Independente de como está andando, eles acabam acontecendo. Em 2012, o ano que você entrou no sistema, né? 2011. 2012, nós tivemos uma grande rebelião na unidade que a gente opera em Sergipe. Grande rebelião. Destruíram tudo. Jornal Nacional. Primeiro, Bom Dia Brasil. Bom Dia Brasil, começou lá. Todos os jornais, aquele negócio todo. Durou, acho que 18, 20 horas, alguma coisa assim. Acabou a rebelião. Aí foram os negociadores. Qual é a pauta? Quer sair de lá. Esses 3 pilares não estavam. O que é que eles queriam? Que frouxasse a revista dos visitantes para entrar na unidade. Que fosse transferido pessoas A, B e C para a unidade X, para sair daquela. Aí vai se apurar. Lá ele não falava em celular, lá ele tinha um processo rigoroso de revista para entrada. O governador do estado recebe a pauta,
Não sai ninguém daí. A imprensa, quando viu a pauta, se você baixar ali no jornal, no Bom Dia Brasil, eu me lembro como hoje, aquele policial do BOP que era comentarista de segurança da Globo, Rodrigo Pimentel, você vai ver uma fala dele lá com Renata Vasconcelos, Bom Dia Brasil, ele falando, mas como? Mas tem que acontecer isso mesmo, tem que haver disciplina para entrar, controle, fala deles lá. O governador fez o que? Não acatou nenhuma das reivindicações e não saiu nenhum de lá. A unidade foi reformada em tempo recorde, 45, 60 dias, sem tirar nenhum de lá. Porque o propósito dele, sabe qual era? Inviabilizar a unidade. Para que fosses para outras unidades onde eles pudessem. E não conseguiram isso, no que pesa a destruição que eles causaram. A unidade dessa unidade é igual a Serrinha, só não tem automação. O que é que aconteceu? Montamos um plano junto com o Estado lá de reforma da unidade. 45, 60 dias. Esvaziamos a unidade, a perna 1, você conhece lá da Serrinha, esvaziou aqui todos os outros 2 blocos, consertou aqui, reocupa, segunda, terceira, 45, 60 dias, reinaugurou a unidade. Poder de resposta da cogestão, outro fator de extrema importância. Nesse mesmo período, a unidade de Barra do Grota, lá no Tocantins, igualzinha a essa unidade, só que com automação, igual a Serrinha, aconteceu o mesmo episódio, destruíram tudo. Ficou 6 anos fechada, interditada. A gente tem uma unidade aqui que até hoje não... Nós temos a UED aqui. Não, a UED, na verdade, não foi... Ela foi desativada, mas não foi proveniente a uma rebelião. Não, a UED foi pela conservação, sucateamento. Mas a gente tem uma unidade hoje na Bahia que está fechada e que não tem nem previsão de voltar mais a existir, que é a Rui Penalva, né? Que é de Esplanada, né? Então é outro fator da cogestão, o poder de resposta a essas necessidades que você tem de manutenção, de funcionamento, de estruturação. Entendi. E aí você vê a resposta, o tempo que você tem com relação a essa realidade de funcionamento que se planejado, apoio necessário do poder público para que aquelas coisas ali aconteçam, ela vai acontecer. E no tempo que você não vai utilizar a vaga. Então você imagina a UED, nós temos a UED com quantos anos a UED fechada? A UED já tem um tempinho. Então é outro ali fator. Então, concluindo. Fechou na época se eu não me engano, foi um pouco antes de começar a pandemia, né? Antes. Foi antes da pandemia. Foi. Deve ter fechado ali em 2018, 19, alguma coisa por ali assim. Então essa questão que você apontou ali, que é importante, dessas indicações, ela tem esse tratamento aqui dentro da empresa. Eu nunca foi um fator de risco do funcionamento do modelo da cogestão. Por esses princípios que eu lhe citei aí. A ingerência política, ela acaba... Enfim, eu prefiro não comentar muito sobre isso, não. Só para finalizar, Odair, isso é uma curiosidade minha. Sim. Até porque eu não conheço, né, o Norte. E o Norte foi palco uma rebelião grotesca. Foram 2 momentos, né? Foram 2 momentos, uma com 50, outra com 55 decapitações, salvo engano. Foi. Eu me lembro que foi um negócio bem trágico. Foi. E vocês chegaram logo depois, né? A última rebelião, que nós chegamos 6, 7 meses depois da última rebelião. Uhum. E para ocupar a mesma unidade onde aconteceu, que é o Compagem. E eu sempre falo do Compagem, Vinícius, e que aquilo é um grande case para se estudar. Não é, né? Um grande case. Eu tenho muita vontade de conhecer o Compagem. Faça um dia um esforço e vá conhecer. Vá conhecer a transformação que aconteceu naquela unidade, porque existe lá um modelo, né, que foi implementado ali no decorrer de um determinado período e que resultou com aquelas tragédias. E eu visitava, porque eu andei no estado do Amazonas, pra você ter ideia, antes de conseguir um contrato lá, durante 12 anos. Eu marchava para lá, 12 anos seguidos. Tudo que a secretária que entrava ia lá visitar, e ia visitar as unidades, e via um caos daquilo ali, um caos. E um dia nós tivemos a oportunidade, através de um processo licitatório, de gerir esse Compagem,
Estamos lá até hoje, né, de forma contínua, julho de 19 até os dias de hoje. Então temos aí já 5 anos, né, de operação no Compage, e operamos lá no estado do Amazonas, mais o CDPF, que é a unidade feminina, mais uma unidade chamada UPI, que fica em Taquatiara, um município tipo 100, 120 quilômetros de Manaus, e mais uma outra unidade chamada Cefec. E nós levamos esse modelo que a gente acredita e iniciamos toda a nossa curva de aperfeiçoamento, de aprendizado aqui no estado da Bahia, com servidores públicos, agentes penitenciários, policiais militares, policiais civis, servidores públicos civis que trabalharam nas unidades, e criamos um formato e levamos isso para o Amazonas. E olhe, digo a você, não é para jogar confete em absolutamente nada, não é isso. Eu estou falando de fatos, comprovado com dados e com depoimentos das autoridades todas do estado do Amazonas que lidam no sistema. Este modelo ajudou a transformar o sistema, junto com os servidores públicos do estado. E o Compage, eu digo, se alguém quer ver lá uma das referências desse país, como nós temos aqui Serrinha, como nós temos aqui unidades, vá lá conhecer, para ver a transformação. Lá estão presos sentenciados, regime fechado, presos de alta periculosidade, mas você vai ver a transformação que aquilo ali aconteceu e passou por esses valores: alimentação, tratamento, estrutura. Eu me recordo como hoje, que no primeiro dia que eu fui lá com o secretário para conhecer a unidade, eu já conhecia, mas pós eu ter um contrato, tinha uma fila de umas 300, 500 pessoas para visita. Mães, avós, crianças, idosos. Manaus chove quase todo dia. Na rua. E eu perguntava, secretário, esse pessoal está para visita? É, na visita. E fica assim, na rua? Na rua. E as necessidades? Apontou para o mato, do lado. Com mais ou menos uns 30 dias que a gente entrou, eu disse, eu vou resolver isso, secretário. O senhor precisa me dar um apoio para resolver isso aqui. Preciso arrumar um lugar aí para a gente construir um espaço para essas pessoas. E nesse período foi construído isso, climatizado, com banheiro, com fraldário, com as condições dadas lá, suportadas pelo Estado. E isso, o que é que aconteceu dentro da cadeia? Isso entrou de forma positiva o tratamento da família dele. Isso influencia, inclusive, no comportamento do próprio preso. Comportamento. Então, nós estamos nessa mesma unidade, nesses anos todos, sem mais episódios daquele. E não estou dizendo que não vai acontecer, não, porque vai acontecer. Rebelião é lugar de cadeia. Está para, vai acontecer um dia. Mas nesses 5 anos, se você pegar e basta entrar no Google que você tem tudo, pergunta o que aconteceu de motins, de rebeliões nesta unidade, ou nas próprias unidades do Amazonas como um todo, pelo investimento que o Estado fez, maciço. O Estado do Amazonas, você tem ideia, 90% das unidades tem cogestão. 90%. Aqui na Bahia nós temos aproximadamente, são 11 unidades, né? Mais ou menos aqui, talvez acho que uns 40%, 35%, 40%. De 40%, né? 45%. Então lá atinge esse percentual em torno aqui de uns 90%. Então, esse episódio que você lembra, que foi uma tragédia que deve nunca existir, porque foram 55 mais 50 vidas que foram ceifadas e decapitadas naquele instante ali. Eu lembro que eu recebi muitas imagens da época. Uma imagem forte que não foi pesadas, né? Não foi só decapitação. Sim. Tinha gente desmembrada mesmo. Desmembrada. Arrancou o braço, arrancou perna. Exatamente. Foi um negócio assim, esdrúxulo. Desumano aquilo. Desumano, Então, que nunca aconteça em canto nenhum. Então,
Então, a experiência que nasceu aqui na Bahia, com a experiência com a CEAP aqui do estado da Bahia, que nós construímos um conceito aqui, né, de gestão, de modelo, de disciplina, de procedimentos, com os servidores públicos ajudando a construir esse modelo que nós temos desenvolvido dentro da Reviver, e levamos esse modelo como levamos para Sergipe, como levamos para Santa Catarina, o mesmo formato, o mesmo modelo, como levamos para o Espírito Santo, para Alagoas, fruto dessa experiência. Por isso que eu falo que é mágico, porque quando a gente chega nos estados, esses mesmos atores que nós tivemos aqui, a gente se encontra também lá, policiais penais, agentes penitenciários à época, servidores de carreira, servidores civis que dirigem unidade, e as experiências guardadas para as especificidades, mas são as mesmas. E você vê o resultado que a cogestão tem capacidade de produzir, sem que nenhuma função pública seja usurpada, porque não é. Sem que com a dignidade no cumprimento da pena seja foco através do olhar da ressocialização, onde você tem a preocupação com os servidores, os funcionários das empresas que estão lá trabalhando. E você já trabalhou trabalha em uma unidade cogerida e trabalhou em outras duas, que você é testemunha disso. Você tem condições de ambiente de trabalho muito... Não é melhor, não. Ele é o digno, ele é o mínimo que você precisa para você trabalhar. Alimentação adequada, condições de trabalho, ambiente, alojamento, condições locais para você ter, disciplina e gente para que você possa ali desenvolver. Então, é isso que a gente está falando, que é cogestão. E na ponta, o que é que a gente precisa entregar? Esse conjunto de atores precisa devolver à sociedade um indivíduo melhor. Porque se a gente não fizer isso, a estatística que aponta o alto índice de reincidência, ela será elevada com um de nós qualquer como vítima. Exatamente. Porque não é ali o vizinho que vai ser o vítima, não, é qualquer um. Hoje em dia todo mundo está suscetível. Todo mundo está sujeito a isso aqui. Então como é que você faz isso? Então a cogestão, ela tem é um dos modelos, dentre vários que existe aí, a gestão plena, as APACs, a cogestão e outros modelos que você tem, que tem resultados, tem legado extremamente positivo para o sistema e que pode ajudar nessa transformação como tem ajudado. E não estou dizendo que, repito, não estou dizendo que é modelo perfeito, porque não existe modelo perfeito. Nós lidamos com pessoas, né? Investimos em treinamento, em capacitação, em processos, em procedimento. Nós temos a Reviver é uma empresa certificada ISO 9001 há 15 anos. O princípio de ter esse modelo certificado é que a gente tivesse mecanismos externos que pudesse fiscalizar o que a gente faz, medir o que a gente faz. E é mais caro eu ter uma empresa, eu como empresário, certificada ISO 9000, do que o meu concorrente que não tem. Porque para manter um processo certificado, existem custos que não são pequenos, mas eles se traduzem em resultado, porque você tem a chance de ter pessoas melhores capacitadas. E isso não impede as falhas. As falhas vão ocorrer porque nós estamos falando de pessoas que exercitam um número enorme de pessoas trabalhando dentro do conjunto e vai haver falha. Agora, na hora que houver a falha, é preciso que os processos identifiquem e trate e tome as providências. Porque senão a falha vira normalidade. Né? E é disso daqui, Vinícius, que eu espero que eu tenha conseguido, com essas palavras, levar para você e para o seu público um pouco de uma visão da cogestão no sistema penitenciário. E não estou querendo dizer, de novo, que isso é melhor ou é pior do que nada. É uma alternativa. Ela é uma das alternativas testada e pelos indicadores e pelo resultado que ela tem expressado, está aprovada, no meu modo de ver. Eu como cidadão, eu como gestor, que sou de organização, que sei do que estou efetivamente falando, por toda a experiência que já tive ao longo desses anos todos que atuo dentro do sistema penitenciário,
por tudo aquilo que a gente vive com os nossos funcionários, a relação que nós temos sempre respeitosa com os estados, com as CEAPs, com seus servidores, não tenho dúvida nenhuma, de que este modelo ele precisa ser ampliado. Ele não vai disputar nada com nenhum servidor, com o policial penal. O policial penal ele é um grande aliado desse modelo. Ele é a direção desse modelo, ele é o norte desse modelo. E essa compreensão, eu sei que não é uma coisa simples de acontecer, e ela vai acontecer no seu tempo. A maturidade desse modelo, quando a gente alcançar isso, e nós vamos alcançar, eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso daí, nós, com toda certeza, nós vamos entregar para a sociedade sistema penitenciário mais humanos, mais humanizados, mais respeitosos, para todos que ali vivem, servidores, funcionários, internos, suas famílias, os prestadores de serviços que ali adentro e as autoridades, porque é isso que, com toda certeza, nós, como sociedade, precisamos, porque, do contrário, temos que ficar construindo cadeia o tempo todo. Porque se essa receita é aplicada de forma eficiente, a reincidência será menor e nós não vamos precisar construir cadeias. Exato. Como eu costumo dizer sempre, né? Assim, eu acho que o nosso Código Penal ele é muito... Eu acho que ele é muito leve. Ele deveria ser um pouco mais rígido, mas a gente tem que trabalhar em cima do que a gente tem. Então, se dentro do que a gente tem hoje é isso aí, a gente tem que, dentro disso aí, fazer com excelência, né? Sim. Então, eu queria te agradecer por você ter me recebido aqui. Fiz a ponte, liguei, consiga aí, precisa e tal, né? Conversar com alguém, eu gosto de trazer esse tema para o debate. Eu acho que, eu espero que entrevistas como essa aqui, né? Eu espero que não seja a única, que eu consiga falar com outras pessoas também relacionadas à cogestão, para trazer isso para uma mesa de debate, né? E trazer colegas também para que possam conversar sobre, porque assim é importante a gente entender cada coisa para poder tentar extrair o melhor dela, o melhor possível, né? Inclusive, deixo um recado para vocês, colegas meus, servidores, que se vocês estão em cogestão e não estão tendo uma condição de trabalho minimamente digna, cobre de seu diretor, viu? Que tem alguma coisa errada. Porque, como a gente já falou aqui, não é a empresa, é o gestor, é o diretor que está gerindo, certo? Então, é importante a gente falar isso aqui, né? Eu, graças a Deus, posso falar que na unidade... Aproveitar e puxar um pouco no saco, né? Você não precisa disso. Meu chefe Pedro Animo, que é um cara excepcional. Sim. É um cara excepcional, sou fã dele. Um abraço para ele lá, para ele e para todos os diretores das unidades regionais. Meu diretor é um cara diferenciado. Ele ombreou comigo há muitos anos atrás no GSI. Depois ele teve a oportunidade de ser coordenador do GSI. Sim. E nessa época eu fui subordinado a ele, e realmente Pedro, por onde ele passa, ele transforma o ambiente fica um ambiente Sim. extremamente agradável, aprazível para a gente conviver, um gestor fora de série, né? Mandar um abraço também para sua Gerade, né? Gerade Gerópolis, sua Gerade Ivana, que é uma pessoa também excepcional, entendeu? Não mede esforço para poder correr atrás. O Gerópolis também, Clóvis, que é um cara que eu gosto muito de conversar com o Clóvis, que engraçado, né? Clóvis é um cara que tem 18 anos ali dentro, né? Sim. E eu na condição de policial penal, tô há 13 anos. Então, Clóvis já tem uma caminhada na minha frente, apesar de não ser policial penal, vai ter uma caminhada. Então, muita coisa eu converso com eles, porque, eu acho que tem que existir a gente precisa também, né, ter consciência, né, de que o fato de eu ser policial penal não significa que eu sei tudo. Sim. Então, às vezes, um monitor que está ali há, 5 anos, 6 anos na minha frente, no sistema, aquele cara tem uma vivência muito maior do que a minha, então vale a pena a gente estar conversando, né, e perguntando, porque aqui na Bahia a gente não troca, né, a gente pergunta, trocar lá ele, a gente está sempre conversando e fazendo essa pergunta de conhecimento, de informação. Então a galera é excepcional, aliás, na unidade eu não tenho que falar de ninguém lá, entendeu? Tem pouco tempo que eu tô lá, mas gosto de todo mundo. Queria agradecer, espero que isso aqui traga mais gente para o debate, para a gente conseguir, né, expandir mais esse conhecimento, e é isso.
Né? Eu queria agradecer aí a você o tempo, a oportunidade de poder conversar com o seu público, com você a respeito desse tema tão importante. E queria ainda fazer um registro extremamente importante, que é o trabalho que a SEAP da Bahia vem desenvolvendo. O secretário Zé Carlos, o superintendente Luciano, sua equipe ali, que o secretário tem tido um viés muito assertivo dentro do sistema penitenciário, que é o olhar com foco na ressocialização, porque isso advém de tudo. Dali você tem um desdobramento para todo o restante dessa cadeia produtiva que é o sistema penitenciário. Porque você precisa trazer a dignidade, você precisa trazer as instalações, você precisa ter as condições mínimas, e a gente tem notado isso de uma forma muito clara, da objetividade do secretário com relação a essas políticas de melhoria do sistema, investindo no sistema como ele tem lá feito, com este olhar na área de ressocialização, as declarações dele, a visita, e mais do que isso, as atitudes no dia a dia. Nós temos visto de uma forma muito clara esse olhar, e é isso que ajuda a mudar também o sistema. É isso que ajuda, é a política do gestor público maior, que ali é o líder do processo como um todo do nosso Estado, e eu não poderia deixar de registrar essa transformação que eu estou percebendo por tanto tempo que atua aqui no nosso Estado dentro do sistema. O trabalho do secretário Zé Carlos tem desenvolvido aqui no Estado da Bahia, junto com sua equipe ali, que com toda certeza é digno do nosso registro de elogios, e que a gente continue tendo essa pegada do secretário e do seu time com essa direção, sempre diligente com relação às questões, fiscalizando, cobrando, mas também dando condições para que o sistema possa ter as melhorias que ele necessita dentro das suas transformações, agindo quando precisa de agir. Então era um registro que eu não poderia deixar de fazê-lo dentro desse nosso bate-papo, me colocar à disposição sempre que a gente tiver oportunidade para poder ter mais debates desse tipo, ou qualquer outro dentro do sistema penitenciário, porque eu tenho paixão por isso. Eu vivo isso é uma cachaça, né? Eu vivo esse sistema desde que conheci, como eu falei, lá em 1998. Sou um apaixonado por esse sistema, sou empresário desse setor, onde eu viso resultados para a organização que eu dirijo, onde eu viso o bem-estar dos funcionários, onde eu vivo o bem-estar das unidades onde a gente opera, onde a gente trabalha, e a gente gosta e se estuda, se aperfeiçoa para poder fazer essas políticas acontecerem no dia a dia, e que a gente possa ter sempre a oportunidade de poder externalizar essas questões e ter a oportunidade de levar para um público que consome informação este outro lado que a gente vive a partir desse olhar e dessa experiência que as empresas têm no seu dia a dia, e apenas com o objetivo de informar, de levar dados, de poder contribuir, de poder aprender e poder seguir na rota de aperfeiçoamento desse modelo que a gente tanto acredita de funcionamento do sistema da gestão penitenciária, que é a cogestão, algo que a gente acredita e muito para a transformação dessa sociedade que cumprindo suas penas no sistema carcerário brasileiro, precisa ter as condições mínimas para que isso ocorra dentro exatamente do que preconiza a legislação do nosso país. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, e importante, né, que você falou, porque assim, aqui a gente não tem nem pena de morte, nem prisão perpétua. Então, se a gente vai devolver para a sociedade, a gente tem que cá dentro fazer algo, né, que realmente ressocialize ou socialize aquele indivíduo para ele voltar para a sociedade, né? Então, galera, mais uma vez, o que é que eu peço para vocês? O que é que eu sempre peço para vocês? Se inscreve no canal, dá o like, compartilha, certo? Porque você se inscrever no canal, né, não paga nada. Mas se você não se inscrever, o seu dedo cai. Você vai ficar sem o dedo. Então é importante se inscrever, porque é a única forma que vocês têm de ajudar a gente. Certo? Dá o like, compartilha. E para aquela galera que se interessa por esse assunto,
vamos fazer bom uso da entrevista no sentido de trazer para o debate, tá? Quiserem me dar pedrada também, não tô nem aí. Pode dar, já tô acostumado, o couro já tá grosso, nem ligo para isso mais. Mas eu acho importante a gente debater porque se a gente consegue chegar num denominador comum e para essa guerra de um lado e de outro, não pode ter congestão, polícia penal. Se continuar nessa guerra, entendeu? A gente vai continuar só perdendo. Então, se a gente conseguir chegar num denominador comum, se unir, a gente consegue executar de uma forma, vamos dizer assim, executar a nossa função de uma forma mais digna, mais eficaz, certo? E mais dentro daquilo que a gente espera, beleza? Então, não esquece, se inscreve no canal, dá o like lá, compartilha e tamo junto, até a próxima. Fui!